O câncer tem cura e a nutrição adequada é fundamental para a melhora da imunidade, do diagnóstico, a cura dessa doença. Boa noite, hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto muito importante que é o câncer gástrico, ou seja, o câncer de estômago. Ele acomete muitas pessoas no mundo, o número de pessoas que são acometidas por essa doença aumenta infelizmente a cada ano, em especial os adultos, não é uma doença tão comum de adolescente ou de criança, e a gente precisa de alguns cuidados nutricionais, a gente precisa de uma atenção especial para essa doença e para esse cuidado. Então eu vou trazer um pouquinho das informações técnicas desse problema, desse quadro, O primeiro é que caso uma pessoa ela tem algum câncer gástrico e normalmente o procedimento utilizado é ressecção total, ou seja, retirada total do estômago, essa pessoa vai viver normalmente. Existem alguns cuidados iniciais que são necessários, que são importantes, mas você consegue tranquilamente a pessoa sem o estômago viver porque ele não é um órgão vital. É claro que ele exerce as suas funções, mas outros órgãos, como eu vou explicar para vocês, acabam suprindo as necessidades desse órgão que foi retirado. Então, o cuidado, o olhar que eu quero trazer para vocês é em relação, primeiro, à questão da alimentação. A todo momento, as pessoas estão consumindo alimentos que causam câncer e muitas vezes a gente desconhece os alimentos que protegem para o câncer. Deixa eu ver uma mensagem aqui. Boa tarde, infelizmente tive imprevisto ontem, não pude estar aqui com vocês. Não tem problema, Eveline, seja muito bem-vinda hoje e sempre. E para quem não assistiu às lives de segunda-feira e de ontem, que foi terça-feira, elas estão gravadas, elas ficam no meu Instagram e vocês tranquilamente podem ter acesso a elas, vocês podem assisti-las. Da segunda-feira foi câncer de mama e na terça-feira foi câncer de intestino. Hoje vai ser o nosso bate-papo, o câncer de estômago, e amanhã uma live muito especial no qual a gente vai falar sobre os segredos para aumentar a imunidade. Então a gente vai trazer bastante informação rica para cada um que estiver aqui presente. A vantagem de assistir ao vivo é que você já pode tirar uma dúvida na hora, você já pode fazer uma pergunta para mim, já pode fazer algum comentário, alguma coisa que você ouviu. Isso é importante para a troca de informação, para aumentar a consciência das pessoas sobre a alimentação saudável. Esse é o principal objetivo. Eu desejo que mais pessoas que foram diagnosticadas com câncer, elas possam ter a oportunidade de ter o acesso a informações de altíssima qualidade. A internet, ela traz muita confusão. Ela tem informação, mas tem muita confusão. Então, esse momento, ele permite com que nós possamos fazer esse bate-papo, essa troca de informação. E fortalecendo a doença hoje, que é o câncer gástrico ou câncer de estômago, a Pri já colocou aqui o tema da live de hoje, eu vou até fixar ela rapidinho. O olhar que eu quero trazer para vocês é o seguinte: existem alguns alimentos que podem favorecer a formação de câncer no estômago. Já existem estudos fazendo essa associação desses alimentos com câncer de estômago e é nesse ponto que eu quero destacar. Por qual motivo? Existem pessoas que, a maioria das pessoas não tem câncer de estômago, mas podem desenvolver, e os que desenvolveram câncer no estômago precisam evitar, e os que já eliminaram o problema fazendo quimioterapia, radioterapia, podem voltar a ter novamente esse câncer. Exatamente porque esse hábito persiste na vida da pessoa e por ele persistir, o risco que a gente vai ter vai ser maior ainda. Então, já fica anotado para os 3 principais grupos: a pessoa que nunca teve câncer no estômago, a pessoa que está com câncer ou a pessoa que eliminou o problema, mas pode, infelizmente, voltar a ter, que são os alimentos ricos em nitritos e nitratos. Para quem não está familiar com essa palavra, eu fiz até uma live contando um pouquinho mais dos alimentos embutidos, que são presunto, que são apresuntado, que é o blanquê de peru. Muitas pessoas acham que blanquê é representante de saúde. Nunca foi. É um representante de fornecer substâncias que podem favorecer o câncer, em especial o câncer no estômago. Além do blanquê de peru, a gente tem a salsicha.
E todos esses alimentos carnes que duram bastante tempo na prateleira, mortadela, salame, todos eles contêm nitritos e nitratos. Essa substância é colocada para evitar o crescimento de bactérias. Não é à toa que esse alimento ele fica 1 mês, 2 meses fora da geladeira e não estraga. Quando você vai ao supermercado, você consegue perceber claramente aquelas embalagens fora de um ambiente frio, fora da cadeia fria, e a carne não estraga. Faz o teste, compra qualquer carne hoje no açougue, põe ela em cima da mesa e deixa ela um dia fora da geladeira para ver o odor forte que fica e para perceber como as moscas e outros interessados naquele alimento vão atrás, formigas e assim por diante. Então lembra disso, alimento embutido ele já é considerado pela Instituição Internacional, né, do Câncer, a IARC, que a gente chama, como um alimento cancerígeno, um alimento que promove câncer. Alexandre, significa que eu comi hoje presunto pelo café da manhã e eu estou enrolado? Não. Tudo depende da quantidade, da frequência e da sua genética. Esses 3 pontos são importantes. Qual que é a quantidade que você come? Com que frequência você come? Você tem uma genética que propicia a formação do câncer? Então fica atento nessa situação. Esse alimento ele contém essa substância chamada nitrito, ele vai entrar em contato com a sua célula, vai se transformar em nitrosamina, e a nitrosamina é um potente formador de câncer, não só no estômago, viu? Ele pode formar câncer em qualquer parte do seu corpo. É que o estômago é a primeira área onde a pessoa vai ter contato. Outros alimentos que também estão associados a essa questão do câncer, salaminho também, viu, Evelyn? Todos esses alimentos que são embutidos, né, eles têm isso. A linguiça também teria, o bacon também teria. De forma geral, a gente precisa prestar atenção nos ingredientes. Está escrito a seguinte palavra, aditivo alimentar, nitrito e nitrato de sódio. Dá uma olhadinha no ingrediente, você vai encontrar. Normalmente ele está no final da fila, porque ele é colocado em menor quantidade. E consumido uma vez ou outra, isso não é o perigo. A questão é que na população brasileira, o consumo de alimentos processados como esse é muito alto. A pessoa substitui uma carne, substitui o ovo, substitui o frango para comer salsicha ou para comer linguiça. E dessa maneira, no momento que ela faz isso, ela oferece substâncias que são especiais para a formação do câncer, tá bom? Se eu falar do bacon artesanal, bem lembrado, de forma alguma, bacon artesanal, excelente. Contanto que a gente perceba que naquele bacon artesanal, e aí eu vou pensar que você que fez ele, ele não tenha um nitrito, você não usou um sal de cura. Se vocês comprarem no supermercado, obrigatoriamente por lei precisa ter nitrito e nitrato. O bacon é o que menos me assusta, sabe por qual motivo? Porque a população não consome na mesma quantidade que se come a salsicha, que se come o presunto. Então eu sempre friso essa questão da quantidade. Então se fosse um bacon natural, a pessoa comprasse no açougue e preparasse em casa, eu não tenho preocupação alguma. A minha preocupação é com a presença do nitrito e nitrato. Essas substâncias sim que têm o papel de auxiliar na formação do câncer. As próprias agências que estudam o câncer colocam ele na lista negra, né? Esses alimentos que têm nitrito e nitrato na lista negra. Até em algumas merendas escolares tem salsicha no cardápio, né? É extremamente ridículo, né? Não tem a necessidade de colocar esse tipo de alimento no cardápio de criança, não tem necessidade de colocar no cardápio do adulto, não tem necessidade de colocar no cardápio de uma pessoa que teve câncer ou que está com câncer, sem, claro, levar no sentido radicalismo, que a pessoa nunca vai poder consumir. Ele não pode fazer parte do hábito dessa pessoa, do consumo frequente dessa pessoa. Então esse é o primeiro ponto que eu quero esclarecer, que eu quero traçar, para ter um alerta, para ter um cuidado em relação ao consumo desse alimento, a frequência que você consome, dá preferência para carnes in natura, para o frango, ovos e peixes, que são alimentos de excelente qualidade e vão fornecer proteína, que é uma importante substância para melhora da imunidade. Dito tudo isso, né, para a gente começar a nossa apresentação, estou olhando aqui para baixo porque eu vou acompanhando o roteiro, para não me perder na apresentação com vocês. Existem diversos motivos para
uma pessoa ter câncer no estômago. O consumo desses alimentos defumado também, alimentos salgados, charque, carne seca também estão associados a isso. Esses alimentos eles são propiciadores da formação de células cancerígenas. Existe também a questão genética. Se na família existe histórico de pessoas com câncer no estômago, pode ser um alerta, pode ser uma atenção nesse sentido. A Eveline perguntou aqui, magnésio ajuda na prevenção do câncer? Na quantidade presente no alimento, ela é especial para a manutenção da saúde. Prevenção do câncer eu desconheço, Eveline. E em suplemento, menos ainda, é aí que a gente tem que tomar cuidado, porque o suplemento tem um poder infinitamente menor do que o que está presente no alimento. Se eu conseguir responder as perguntas de vocês, não deixem de falar, Alexander, você não respondeu, se eu perguntei tal coisa, mas você entendeu de outro jeito. Fique à vontade para me interromper e para que a gente vá batendo esse papo. E quando a gente fala da questão bem especial, tem um pesquisador muito importante que ele descobriu que um dos causadores de câncer no estômago é uma bactéria, a Helicobacter pylori. Essa bactéria, ela causa câncer no estômago e algumas pessoas indiretamente, mesmo tomando os cuidados devidos, tomando as devidas precauções, essa bactéria se desenvolve no estômago e desenvolve o câncer. Então olha que interessante. Às vezes a pessoa não precisa trazer esse sentido de culpa que foi ela que fez alguma coisa, que ela que teve um comportamento ruim, mas ela tinha no estômago dela uma bactéria que é promotora do câncer, assim como o vírus, papiloma vírus, né? O Papa Nicolau é um exame para prevenir a questão do vírus do Papa Nicolau. Existe o exame específico, que é a endoscopia, que a pessoa faz no estômago, para verificar se tem a H. pylori, Helicobacter pylori, que é uma bactéria. No caso da mulher, né, o Papa Nicolau, a pessoa vai ver o vírus. No caso da endoscopia, vai se ver, fazer uma retirada de um tecido do estômago para mandar para a biópsia ver se tem a presença dessa bactéria ou não. Então, quais são os sintomas do câncer no estômago? Ou se eu for pensar até mais longe, gastrite, úlceras, a pessoa vai sentir dor no estômago, vai sentir incômodo, pode ser que ela tenha sensação de enjoo, vômito, diarreia, todas essas sensações, esses sintomas são comuns no paciente com câncer no estômago. Não significa que você vomitou, que você tem o câncer, mas se isso é frequente na sua vida, se sempre você vomita, sempre você está com diarreia, é importante investigar com o gastroenterologista, que ele vai verificar o que está acontecendo com você para você repetir isso muitas vezes. Se for indicado por ele o exame de endoscopia, o que você vai fazer? Aceite a sugestão dele, faça o exame de endoscopia e ele vai dizer se você tem algum problema de gastrite, úlcera e até mesmo a presença de Helicobacter pylori. Essa bactéria é facilmente tratada com antibiótico, então o médico vai prescrever um antibiótico e você vai tomar e depois de um tempo você refaz o exame para ver se essa bactéria está presente ainda no estômago. Então, olha como é que a medicina avançou para proteger a sua saúde. E por que muitas pessoas ainda morrem de câncer no estômago? Porque elas não prestam atenção nesses primeiros minutos que eu trouxe de informação a vocês. Se não existe atenção na prevenção, é muito mais fácil a gente ter alguém com uma doença grave como é o câncer no estômago. Dessa maneira, o que deve ser feito caso, ou infelizmente, né, a pessoa tenha o câncer no estômago? A equipe médica vai enviar para o oncologista e vai avaliar. Esse câncer no estômago é indicado uma quimioterapia, é indicado uma radioterapia, é indicado cirurgia. O que vai ser feito com esse paciente? Nesse caso a gente vai fazer quimio-radioterapia. Caso ele faça quimio-radioterapia, nas lives de segunda-feira, que foi o câncer de mama, eu já trouxe orientações especiais para quando a pessoa faz quimioterapia e para quando a pessoa faz a radioterapia. Vamos supor que essa pessoa tenha que fazer uma cirurgia, e aí vai ser o foco principal hoje da minha apresentação. Caso ele faça uma cirurgia, como é que foi essa cirurgia? Arrancou uma parte do estômago ou arrancou o estômago como um todo? Vamos pensar no lado mais radical. Ele tirou todo o estômago desse paciente. Se ele tirou todo o estômago do paciente, o primeiro passo
é de tranquilizar a pessoa, porque o estômago não é um órgão vital. Então, essa pessoa vai viver normalmente sem o estômago, é natural. Eles vão unir o esôfago ao duodeno, né, que são as partes do sistema digestório que estão ligadas no estômago. Então, une o esôfago ao duodeno e, indiretamente, essa pessoa não vai conseguir produzir o suco gástrico. E aí você vai perguntar, poxa, mas se ela não produz suco gástrico, qual que era a função desse suco? A primeira função do suco gástrico é ela fazer a digestão das proteínas. Então, quando alguém consome carne, consome ovos, consome leite, esse alimento sofre a primeira digestão, ou seja, transforma a molécula proteica, que é uma molécula grande, em aminoácido, que são as partes que compõem essa proteína. E esse aminoácido vai ser absorvido pelo intestino e vai ser levado ao sangue para construir a sua pele, para construir o cabelo, para construir a sobrancelha, para construir novas células, para construir o sistema imune. Poxa, mas se ele tirou o estômago, o que vai ser feito agora? Como é que o ser humano vai conseguir digerir essa proteína? Quem vai fazer essa digestão agora vai ser o pâncreas e o intestino. Esses dois órgãos já faziam a digestão da proteína, mas agora eles vão ser os únicos responsáveis por essa digestão. Dessa maneira, o primeiro olhar é de tranquilizar a pessoa que sem o estômago ela é capaz de viver, que nos primeiros dias pós-operatório provavelmente o médico vai fornecer a alimentação, né, os nutrientes pela veia desse paciente para poupar um pouquinho a região da cirurgia, e conforme ele for evoluindo, ele for melhorando, esse paciente começa a receber a alimentação de uma forma líquida. Então, o primeiro passo, a primeira oferta para um paciente que está nessa situação, né, que está se recuperando no pós-operatório, é a dieta líquida, e aí depois ela vai evoluindo até chegar na dieta sólida. Quando essa pessoa faz essa cirurgia, obrigatoriamente tem um nutricionista no hospital, porque pela lei é obrigado a ter, se tem leito tem que ter nutricionista, fazendo essa orientação do passo a passo nos primeiros meses que esse paciente vai seguir pós a ressecção, ou termo normal, a retirada do estômago, né? Ressecção é um termo técnico. Então ele retirou o estômago, ele vai receber a orientação do nutricionista, da equipe de nutrição do hospital, desde a oferta da alimentação líquida, de uma dieta no qual ela é mais pastosa, depois em seguida ela é um alimento sólido, mas muito bem cozido, e depois em seguida o alimento sólido normalmente. De forma geral, tá? Não é regra, não serve talvez para você que esteja ouvindo. Em 30 dias as pessoas já estão conseguindo comer sólido, outras em tempo muito mais rápido, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Alguns nem percebem que foi retirado o estômago, outras pessoas ficam durante muitos meses se queixando que ainda se sentem mal. Um dos motivos que faz essa pessoa se sentir mal, vamos pensar no pior também de novo, é o que? Quando você tem um estômago, o estômago tem normalmente de 1 litro a 3 litros, né, de volume que ele pode receber de alimento. A pessoa volta a comer, tomar o líquido, comer o pastoso, comer a alimentação um pouquinho mais bem cozida, que a gente chama de leve ou branda, e depois a alimentação sólida. Ele come na mesma velocidade que ele comia antes. Aí o que ele faz? Tem diarreia, vomita, tem tontura, tem náusea. Por qual motivo? Porque o alimento está indo direto para o intestino. Então era a mesma coisa que qualquer pessoa abrisse um buraco aqui na barriga e colocasse o alimento, em vez na boca, colocasse direto no intestino. É isso que acontece. Então a pessoa tem sensações de mal-estar de uma forma muito intensa. Dessa maneira, qual que é a sugestão que se faz para todo mundo, mas se a pessoa que tirou o estômago não fizer, vai ter problema. Mastigar devagar. Vou repetir. Mastigar devagar. Se comer rápido, vai ter problema, porque o estômago ajudava nessa digestão, o intestino não vai ter essa força toda que o estômago tinha, e ele vai ter um problema mais grave. Então a gente vai ensinar essa pessoa novamente que ela precisa mastigar os alimentos de forma lenta, de forma devagar. O alimento tem que ser engolido líquido, não pode ser engolido em pedaço. Quando tem estômago, o estômago se vira lá, é até ruim para ele, mas ele se vira. Mas quando não tem estômago,
isso pode ser uma situação bem delicada e grave, a ponto da pessoa ter que voltar para o hospital para ser internada. Então ele precisa aprender a mastigar devagar. O alimento, quando vai ser engolido, ele tem que estar líquido. Muitas pessoas falam que não gostam, mas o seu estômago não está presente ali. Então você precisa tomar esse cuidado, você precisa ter essa atenção. Em seguida, é importante também prestar atenção nos alimentos que estão sendo oferecidos para essa pessoa. Então, por exemplo, o que tem que fazer parte da alimentação de uma pessoa que fez cirurgia no estômago? O primeiro item que eu vou falar de consumo, né, a gente precisa ter a presença da proteína. A proteína vai ser fundamental para a gente evitar anemia, né, e indiretamente para a gente melhorar o sistema imune. A imunidade é fundamental para essa pessoa que fez uma cirurgia e a anemia é fundamental para manter a vivacidade, a energia dessa pessoa. Quem está anêmico não tem força nem de comer, não tem força de andar, ele fica muito prostrado, fica muito largado. Então, quando você oferece uma alimentação que tem a proteína, e a proteína é fundamental também para a cicatrização, você colabora para a recuperação desse paciente, uma recuperação mais rápida. Talvez, nos primeiros dias, a pessoa não se sinta tão bem com a proteína, ela sente enjoo, sente que é pesado, aí não tem problema, passou o primeiro dia não está legal, o segundo não está legal, se o segundo já não estiver legal, aí a gente pensaria numa questão de oferta de suplementos de proteína no formato líquido ou em pó, mas isso tem que ser avaliado pelo nutricionista, pela ingestão que esse paciente apresenta e outras situações importantes. Então, é importante ter esse olhar nesse sentido de oferta de proteína, que eu sempre friso aqui nas lives, nesse caso para uma cicatrização boa, também pela imunidade e também pela questão da anemia. A carne é um alimento mais rico em ferro e vai colaborar com esse paciente. E para uma situação... A Nan Castilho perguntou justamente isso, eu acho que casa bem. Se carne vermelha é contraindicada pelo paciente com câncer. Legal. Ana, cadê o Ana? Deixa eu... Nan Castilho. Nan Castilho. Isso, sobe um pouquinho. Eu vou subir aqui e a Pri colocou hérnia de hiato provoca câncer no estômago. Tá, deixa eu só responder. Eveline, hérnia de hiato não causa câncer no estômago, tá bom? Outra questão, frutas secas ajudam? Sim, ajudam, são importantes, damasco, banana seca, ameixa seca, sempre muito bem mastigadas. Anan Castilho, carne vermelha é contraindicado para o paciente com câncer? Olha, Anan, eu vou usar aquilo que a medicina baseada em evidência utiliza. O que faz um profissional da saúde hoje contraindicar um alimento ou indicar esse alimento? O que faz um profissional indicar ou contraindicar se chama ensaio clínico randomizado. Alexander, traduz o que é isso. Significa um estudo no qual a gente tem uma evidência de que aquilo funciona e de que aquilo não funciona. Qual que é a função do profissional da saúde? Eu vou te chamá-la de NAN. Qual que é a função do profissional da saúde? Separar o joio do trigo. Separar a confusão científica daquilo que tem comprovação científica. Então, se a gente olha em comprovação científica, não existe evidência científica de que você tirar carne de boi, eu vou chamar carne vermelha de carne de boi, prejudique o câncer e prejudique as pessoas. Ao contrário, a carne de boi tem sido um grande aliado para a cicatrização, para as pessoas que fazem cirurgia, um grande aliado para a melhora da imunidade, um grande aliado para o combate à anemia. Então, eu não faço restrição de carne de boi, a não ser que esse paciente me relate que não goste, esse paciente me fale que ele tem algum outro problema, como gota ou outras doenças, no qual eu vou ter uma certa restrição de carne vermelha. Esse paciente me mostre que ele tem uma insuficiência renal crônica e eu preciso reduzir a ingestão de proteína. Salvo essas situações no qual ele não me mostra nenhuma evidência de doença que limita a ingestão até mesmo de qualquer tipo de proteína, não só vermelha, eu indico a carne de boi para os pacientes, sem sombra de dúvida. Por qual motivo? Porque não existe evidência científica mostrando que se eu der a carne de boi, ela vai prejudicar o paciente e esse paciente vai piorar. Ao contrário da carne processada que eu falei há pouco, que é a carne seca, que é o presunto, que é o presuntado, que é o hambúrguer industrializado, que é o nuggets industrializado.
esse sim a gente já tem uma associação bem forte com câncer, porque ele tem uma substância chamada nitrito, que no seu corpo se transforma em nitrosamina. Não, depois você fala se eu conseguir ser claro na minha informação, tá bom? Isso é importante. E essa fala da carne vermelha contra o câncer é muito comum, mas infelizmente eu vejo pouca valorização do não consumo do hambúrguer industrializado, do não consumo de muitos farináceos, com a mesma intensidade que se fala da carne vermelha. Parece que se pegou a carne vermelha como vilão da história, sendo que há 2,6 milhões de anos o principal alimento da humanidade foi a carne de boi, foi a carne animal, foi a carne de capivara, foi a carne do antílope, foi a carne vermelha, né? A carne que tem mais hemoglobina, que tem mais ferro. Então a gente não tem essa evidência para que eu possa falar para o paciente, ó, não come porque você vai ter câncer, de hipótese alguma, tá bom? A Pri está me ajudando, é minha esposa, ela está com o perfil Rotuliceto, ela vai me falando se eu passei de alguma pergunta, de alguma observação que vocês tenham feito aqui para mim. Perguntou agora se a linguiça de churrasco também tem nitrito. Toda linguiça tem nitrito, a não ser que você faça a linguiça em casa, mas se é linguiça, ela tem nitrito, isso é legislação. Se é linguiça, se é salame, se é o bacon industrializado, todas elas têm nitrito, independente de você fazer na grelha ou fazendo churrasco, ela vai ter nitrito, tá bom? Porque não é o nitrito, ele é colocado na carne para aumentar a validade. Então ele já está presente ali no próprio rótulo, quando você olha, você já percebe essa informação. Boa noite para as pessoas que estão entrando aqui, muitas vezes eu não consigo parar a linha de raciocínio, né, para não me perder, mas sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu estou falando hoje da questão dos alimentos que precisam ser evitados e de outros que não tem problema em relação ao câncer no estômago. Comentei também com vocês sobre, eu estou olhando para baixo que eu tenho um roteiro para não me perder, sobre a consistência do alimento. Então, se eu tenho um alimento líquido, a consistência dele é mais fácil para o paciente com câncer consumir logo nos primeiros dias pós-operatórios. Conforme vão se passando os dias, essa consistência vai ficando maior e ele tem uma condição melhor de fazer a digestão do alimento. E aí tem um outro ponto essencial que muitas vezes passa desapercebido para quem faz a retirada do estômago. E esse cara causa anemia. A pessoa fala, poxa, mas eu estou comendo carne de boi, eu estou comendo frango, eu estou comendo ovo, eu estou comendo peixe, e mesmo assim eu estou com anemia. Por que eu estou com anemia se minha ingestão de ferro está boa? Exatamente porque o estômago é um dos órgãos responsáveis pela facilitação da absorção da vitamina B12. Para quem não conhece, a vitamina B12 ela só está presente em alimentos de origem animal e essa vitamina é essencial para a imunidade, vale a pena destacar isso. A gente precisa dela para formar linfócito. Sem vitamina B12 você não forma a célula de defesa e você precisa da vitamina B12 para a formação da hemácia. Tanto que quem não consome vitamina B12, por exemplo, o vegano, né, de maneira geral, ele vai ter anemia perniciosa. Se o vegano suplementar, aí tudo bem, aí ele consegue. Então, Alexander, se eu fiz cirurgia do estômago, eu tiro o estômago e aí indiretamente eu posso, a partir disso, suprir minha necessidade de B12. Não mais. Porque o estômago ele tem uma substância que se chama fator intrínseco. Não precisa decorar essa palavra, é só para você se familiarizar. O fator intrínseco, ele ajuda a se ligar na vitamina B12, chega lá no intestino, no íleo, e ele absorve, vai para o sangue. Se não tem estômago, ou se a pessoa não tem íleo, ele não vai ter vitamina B12 no sangue. Dessa maneira, com certeza esse paciente vai desenvolver anemia a vida inteira. Nossa, e agora? O que faz? Um médico, todo mês, vai prescrever injeções de vitamina B12. Seja essa injeção endovenosa ou intramuscular. Quem decide isso é o médico, ele que vai fazer essa orientação. Então, facilmente essa pessoa pode tomar esse complexo de vitaminas ou só vitamina B12 em uma farmácia, pode tomar no próprio hospital e ele vai suprir essa necessidade, ele não vai ter problema em relação a isso. Olha que interessante aqui, ó. Temperatura do alimento no pós-operatório também é importante? Sim, é importante. O que acontece
no pós-cirúrgico, né? A pessoa está sensível, ela está inflamada, o intestino dela, indiretamente, ele inflamou porque a gente mexeu ali no estômago, o médico mexeu. Se a temperatura for morna ou um pouquinho próxima da fria, ele tem uma aceitação interessante pelo paciente. Então, isso tem que ser avaliado individualmente, mas de forma geral é oferecido ele numa temperatura morna ou fria. Esse alimento nessa temperatura não tem prejuízo algum. Na verdade, a intenção é permitir e facilitar a aceitação do paciente, né? Então, as informações sobre aqui, ó, alimentos quentes prejudicam o estômago? Sim, Eveline, tem alguns estudos no Rio Grande do Sul, eu já vi alguns trabalhos de quem toma chimarrão, um alimento muito quente, associado a câncer de esôfago e a câncer no estômago. Não estou proibindo ninguém tomar chimarrão, viu? Não é meu foco dessa apresentação. Mas a gente tem estudos mostrando que altas temperaturas são prejudiciais para as células, porque durante a nossa evolução a gente não tinha facilidade de encontrar água quente, né? Onde que se encontrava água quente? Em lugar algum, não tinha água quente, né? Quando se queimava os animais, se queimava direto no fogo, não pegava um recipiente, colocava na água e fazia o cozimento deles. Então, de maneira geral, existe a associação do alimento muito quente com o prejuízo do estômago. Não essa temperatura que normalmente a dona de casa faz. O alimento está quente na panela, põe no prato, né? Na temperatura mais amena, ela consegue consumir normalmente. Normalmente 60 graus Celsius é o que queima a nossa língua, né? Não vai estar na temperatura alta. Então esse cuidado eu acho que é importante. Frutas secas ou desidratadas ajudam. As duas são importantes, as duas ajudam. Fruta de maneira geral é sempre positivo e é uma das recomendações tanto da Organização Mundial da Saúde quanto do INCA. Vai da aceitação, Elaine, de cada paciente. Eu normalmente deixo livre para que ele possa decidir. Grande Anderson, como é que você está, meu caro? Tudo bom? Pode ter algum prejuízo funcional em relação a nutricional? Muito pouco, Elaine, muito pouco nesse sentido. Porque eu sempre gosto de falar uma frase, Elaine, que é a seguinte: o bom não pode ser inimigo do ótimo. Dificilmente a gente vai encontrar o damasco in natura aqui no Brasil, e se encontrar um preço muito caro. E a pessoa às vezes gosta do damasco. Eu vou deixar de dar para ela? Eu pessoalmente não deixo de dar. Eu ofereço para ela porque eu estou atento na sensação dela, no prazer que ela vai ter no consumo do alimento. Agora, se a gente fala de frutas caramelizadas, frutas com muito açúcar, aí sim essa me preocuparia, tá bom? Imagina, a Elaine está agradecendo aqui de forma alguma. Água gelada é prejudicial também? Não, Eveline, olha que interessante. Vamos pensar numa pessoa que tem estômago, né? Quando você toma uma água gelada, aquela de geladeira, que é normalmente 4 graus Celsius, tá? Não estou falando daquela água que está congelante já, mas água de 4 graus Celsius, que a temperatura da geladeira vai de 0 a 10, normalmente. Se você toma ela gelada, o seu estômago entende que aquilo não tem que ficar... Deu uma travadinha aqui, a Pri falou. O seu estômago entende que ela não tem que ficar no intestino. O que ele faz? Ele expulsa para o duodeno. O que o duodeno faz? Absorve água, que é a função dele. Então, a água que eu tomo aqui à noite ou de manhã, eu deixo ela na geladeira. Antes da live eu trago para cá. Tomo, enquanto eu vou falando com vocês, por ela ser gelada, meu estômago já manda para o intestino e já faz a hidratação imediata. Então, se eu pensar num atleta, se eu pensar numa pessoa que tenha câncer ou não tenha, a água gelada ela faz uma absorção muito mais rápida do que a água morna ou uma água quente. Ela é muito bem-vinda, tá bom? Caso a pessoa goste também. Tem pessoa que não se sente bem com água em temperatura de geladeira. Ela prefere água na temperatura da talha, que está em torno de 15, 20 graus. Aí depende da temperatura ambiente também. Mas aí eu gosto de frisar bastante que não é prejudicial não. Pode consumir sem problema. Outro ponto interessante é assim. Eu trouxe para vocês algumas orientações em relação à pessoa que teve câncer no estômago. A minha intenção não é substituir a orientação do seu médico ou do seu nutricionista. Essas informações estão aqui para somar com o seu tratamento, estão aqui para trazer um novo olhar sobre a alimentação e para tornar você mais consciente nessa discussão do dia a dia, daquilo que é importante para a sua vida. A gente precisa de alimentos para sobreviver.
importante que a gente tenha consciência do alimento que cientificamente ele tem a comprovação para proteger, ou de alimentos que são confusos. A gente tem na literatura confusão. Aí na confusão, o que você faz? Vem, aparece aqui nas lives, faz a pergunta para mim que eu faço esse bate-papo e essa resposta direto. Normalmente eu dou atenção para o câncer de estômago, que é o foco da live, mas se surgir outro assunto em relação a câncer, como surgiu aqui durante a live, vai ser um prazer também responder para vocês ou até mesmo marcar uma nova live para fazer sobre esse assunto. Eu direciono meu conteúdo de câncer e alimentação conforme seu interesse. Se as pessoas que estão entrando aqui estão mais interessadas em câncer de estômago, eu vou focar mais em estômago. Se elas estão interessadas em alimentos com compostos bioativos, eu vou focar nesse tipo de conteúdo. Se elas falarem que estão interessadas em um tipo de preparação, eu vou trazer essas informações sobre preparação do alimento para proteção contra o câncer. Então, o foco do meu trabalho ele é direcionado por vocês. Eu só trago a questão da alimentação e do câncer. A direção deles eu deixo com vocês para estabelecerem. Então, eu vou aproveitar para trazer aqui as informações finais, né? A Pri vai me ajudando aqui nessa questão do roteiro, que é o seguinte, olha, eu tenho uma proposta legal para vocês. Tem um e-book que ele ajuda os alimentos que estão lá dentro, são especiais para melhorar a imunidade. Para quem quiser ter acesso, vai ser distribuído amanhã esse e-book, no dia 28, assim como eu prometi. Muitas pessoas apresentaram interesse, dezenas de pessoas se cadastraram para receber esse e-book, ele é gratuito, pelo menos até amanhã, e eu vou fazer um desafio com vocês. Quando vocês receberem esse e-book, façam uma receita e repostem no Instagram de vocês e me marquem. Então, por exemplo, você recebeu a receita da tâmara, você pega essa receita, faz ela e depois me marca, Alexander Marcelo Zoom, e aí eu vou repostar no meu Instagram. Ah, você fez a receita do salmão, faz ela, faz a marcação do meu nome e eu vou repostar ela na minha página. E assim por diante. Todas as receitas que ali estiverem, vocês quiserem começar a fazer, já pode fazer até mesmo no dia 28, que a primeira receita que fizer e me marcar, eu já vai ser a primeira a fazer parte do destaque da minha página. Eu vou deixar já no destaque para que vocês possam ver outras pessoas fazendo receita A, B ou C, e acho que vai ser muito bacana essa interação, né? Porque uma das coisas mais incríveis da alimentação é o prazer que ela pode proporcionar, e todas essas receitas são extremamente saborosas. As pessoas já sabem que eu sou responsável pela conduta clínica do paciente com câncer, né? Acho que já está bem esclarecido isso aqui, da orientação, da explicação científica, e a minha querida esposa, que também é nutricionista, que tirou as fotos e fez as receitas. Então, a qualidade dessas receitas, o mérito dessas receitas, as fotos, eu acredito tudo a ela. E falo isso de forma aberta e transparente porque ela merece. E a orientação clínica do que deve ser feito com a receita, quais alimentos a pessoa vai consumir, essa é a parte que eu me dedico há 17 anos, e em especial 28 anos, que foi quando eu descobri que eu tinha câncer, né? Que eu fui diagnosticado com câncer. Então, esse ponto aqui é importante. Eu vi que uma pessoa me perguntou, a Teixeira, né? Teixeira Cecília, como é que você faz para se inscrever, Cecília? É bem simples. Depois que acabar essa live, clica no link da bio. Para quem não conhece o link da bio, ele fica logo abaixo da descrição do meu nome. Tem a minha foto, Alexander Marcelo Zoom, tem as descrições minhas, e embaixo dele você vai ver um link. Você clica nesse link, ele vai te levar para outra página, e nela vai estar escrito evento, né, que vai ter o evento de amanhã, para quem quiser se cadastrar, e também o e-book. A hora que você clicar em e-book, ele vai pedir para você deixar os e-mails, e a partir disso você vai ter acesso. Para quem está com dúvida aqui, que é o link da bio, debaixo da minha foto existem algumas coisas escritas. Alexander, formado pela Unesp de Botucatu, fez pós-graduação na Unifesp, fez mestrado na USP e tal. Abaixo dessa informação você vai ver um link, né? Você clica nele que ele te direciona para a página, é bem simples. Se tiver com dificuldade, me manda um direct que eu mando para você também. Não tem estresse, não tem problema não. Eu quero muito que vocês recebam essas receitas e vocês façam ela e me marquem. Aí eu vou repostar na minha página
já amanhã no momento que vocês receberem, tá bom? A Pri é minha esposa, né? Não sei se eu comentei isso antes, algumas pessoas talvez tenham entrado depois, minha querida esposa que também é nutricionista, ela que fez todas as receitas, ela que tirou a foto. A minha missão é fazer com que essas receitas cheguem até vocês e eu faço orientações assertivas para prevenir recidiva, para que a gente possa ter um tratamento efetivo do câncer e também para que outras pessoas que não têm câncer fiquem longe dessa situação, para que a gente possa colher cada vez mais frutos e colher mais saúde. Tem mais algumas outras informações, estão aqui atrás, eu vou olhando meu roteiro. Nós teremos o evento amanhã, que é um evento muito especial. Ele foi preparado com muito carinho, vai começar às 18 horas. É um evento que eu vou mostrar para vocês quais são os segredos para que você possa aumentar a imunidade. Esse que é o nosso foco, essa que é a minha atenção. A gente tem verificado que a principal linha de esperança para o tratamento do câncer se chama imunidade. Então esse é o ponto que eu quero traçar. E deixa eu ver mais. E a gente vai mostrar para vocês os 3 pilares fundamentais para que a gente possa sair desse pesadelo do diagnóstico para transformar na sua maior vitória. Então, eu vou mostrar os 3 pilares que são essenciais para que você consiga transformar o pesadelo desse diagnóstico na vitória. E eu já vou cantar a bola desses 3 pilares e vou explicar melhor amanhã. Claro que são aumento da imunidade, controle do peso e também suporte nutricional para os efeitos relacionados ao câncer, tá bom? Então, aumento da imunidade, controle do peso e um suporte nutricional adequado para controlar esses efeitos colaterais relacionados ao câncer. Esse é o tripé para que a gente possa ter sucesso no tratamento do câncer. Não existe tratamento excelente no câncer, não existe se não houver esses 3 pilares. Não existe. A nutrição é fundamental para que a gente melhore a excelência do tratamento do câncer, tá bom? E as informações eram essas, o que eu queria trazer para vocês eu já divulguei. Aproveito para agradecer muito a presença de vocês, agradeço de coração. Esse conteúdo só existe por conta de vocês. Se não tivesse ninguém na internet, não teria motivo de eu ficar gravando esse conteúdo. Assim que acabar a quinta-feira e sexta-feira, sábado eu já começo a fazer as lives de manhã, né? Então eu já volto ao horário natural, que é o horário das 6 da manhã, e vou continuando fazendo até cumprir minha promessa, que é 31 de janeiro. Então eu comecei dia 25 de dezembro, no Natal às 6 horas da manhã, no Ano Novo às 6 horas da manhã. Eu estive aqui todos os dias, trazendo conteúdo de qualidade para que a gente possa fugir desse abismo que existe na internet de confusão e para que vocês possam ter cada vez mais saúde, mais bem-estar. E mesmo as pessoas que foram eliminadas do câncer, a gente também tem um olhar especial para evitar a recidiva, que é um problema infelizmente comum. Mesmo não fazendo químio ou rádio, todos bem-vindos. Normalmente a gente até comenta que o cuidado com o paciente que teve câncer são 20 anos. Então, o meu cuidado é com todas as pessoas que nos últimos 20 anos, se por algum motivo tiveram câncer, eles vão ter um benefício real em relação às escolhas alimentares que eu estou falando. Então, repito, só para quem teve nesses últimos 20 anos câncer e ele sumiu, graças a Deus, essas informações ainda continuam úteis porque a nutrição é um grande aliado para não formar mais novas células cancerígenas. Combinado? Então, obrigado a todos pela presença, obrigado pela atenção. Assim que acabar essa live, eu vou deixar uma foto, né, da live. Hoje a gente está na live 45 e eu gostaria que vocês deixassem o que vocês aprenderam hoje, o que foi novidade para vocês que vocês não encontram em outras redes sociais, que vocês não encontram na internet. Combinado? Fala. A Pri está me trazendo uma informação aqui. Fala, Pri. Uma coisa legal, de repente entrar na live, tirar um print da tela e postar no story que aí você reposta. Ah, que legal. Se vocês quiserem tirar um print aqui agora da tela, você tira um print e reposta na sua página, que eu reposto na minha também. Eu vou deixar esse reprint para colocar no meu story para vocês verem também, tá bom? Então vai ser um prazer essa oportunidade e deixa uma mensagem ali também
no story, se quiser deixar mensagem no comentário desse vídeo, fica à vontade. Mas eu quero muito saber o que você pensa desse conteúdo, o que você está achando desse conteúdo, porque vocês que são combustível para eu continuar produzindo. Se não tivesse nem pelo menos uma pessoa, não teria motivo de eu produzir conteúdo aqui dentro. Combinado? Obrigado a todas e até amanhã às 18 horas da noite com uma live extremamente especial. Os 3 pilares para que a gente possa vencer o câncer, para que a gente possa ter sucesso no tratamento do câncer. Combinado? Obrigado, fiquem com Deus e até amanhã.